Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei comentar as questões de geografia da prova da Unesp, realizada em São Paulo, no dia 15 de novembro de 2023. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, moçada. Para iniciar nosso encontro, vou colocar aqui o símbolo da Unesp, aliás, um dos símbolos da Unesp, Unesp 2024, lembrando que estarei comentando somente as questões de geografia. Então vamos à primeira questão. Examine a tabela de investimentos em infraestrutura econômica no Brasil no período de 1990 a 1998, com os volumes de capitais expressos em bilhões de dólares e suas respectivas proporções em relação ao Produto Interno Bruto, PIB. Lembrando que a década de 1990 marca o início da adoção dos princípios da doutrina neoliberal em nosso país. E também que a doutrina neoliberal se fundamenta no Estado mínimo. A partir dos dados da tabela e considerando a experiência histórica brasileira, no período tem-se que: letra A, o investimento no setor de transportes teve aumento contínuo após 1994. Vamos ver se teve aumento contínuo. 1994, em bilhões de dólares, 1,2. 1995, 1,1. Em relação ao PIB, 0,20. E em 1995, 0,18, então já desconsideramos a afirmativa A, que está errada. Em virtude da aceleração do crescimento econômico provocado pelo Plano Real, de fato, o Plano Real, num primeiro momento, ele acabou gerando um crescimento da economia brasileira, até mesmo porque o Plano Real promoveu a estabilidade da moeda brasileira, promoveu maior segurança para os investimentos, razão pela qual, no início, nos primeiros anos do Plano Real, o nosso país registrou uma taxa de crescimento econômico. Letra B, o setor de telecomunicações, impulsionado pelas mudanças tecnológicas em curso, recebeu em 1996 e 1997 mais da metade dos investimentos realizados nos três setores nestes 2 anos. Então vamos ver aqui, setor das telecomunicações, 1996, 6 bilhões de dólares, 1997, 7,5 bilhões de dólares. Vamos ver aqui o setor de energia, 1996, 4 bilhões, 1997, 4,8 bilhões. O setor de transportes, 1,6 em 1996, 1,6 bilhões de dólares. Em 1997, 1,5 bilhões de dólares. Então, o setor de telecomunicações, impulsionado pelas mudanças tecnológicas em curso, recebeu em 1996 e 97 mais da metade dos investimentos realizados nos 3 setores nestes 2 anos. Então, a afirmativa está correta, letra B de bola. Letra C,
o percentual do PIB foi reduzido em 1998 a metade do que era no primeiro ano do período analisado. Vamos ver aqui 1998, 9,9, aqui 11 bilhões de dólares, 9,9 bilhões de dólares, o percentual do PIB 3%, em 1998 1,1%, indicando a retração econômica provocada pelos planos de estabilização da inflação. Retração econômica não, até mesmo porque quando o Plano Real foi implementado, houve a estabilidade econômica, a economia cresceu e o Brasil ele teve, um problema em 1997/1998 derivado da crise asiática que contaminou a economia brasileira e gerou um período inflacionário, um período de desaceleração do crescimento econômico. Então a afirmativa está errada. D. O setor energético recebeu maiores investimentos no período posterior ao Plano Real. Vamos ver. Plano Real é implantado em 1994. Setor energético recebeu maiores investimentos. Estamos aqui, então, 4,2 bilhões, 4 bilhões, 4,8, 5,4, Maiores investimentos no período posterior, não. Nós tivemos investimentos mais altos aqui, ó. Por exemplo, período posterior, vamos ver aqui de novo, período posterior ao Plano Real, devido à exploração de petróleo nas áreas do pré-sal. Nas áreas do pré-sal, o pré-sal só foi descoberto em 2006. Então, essa afirmativa está errada. Realizado ao longo de todo o período analisado. Letra E. O setor de transportes recebeu suas maiores porcentagens de investimentos em 1995, vamos ver aqui, 1,1 bilhões de dólares, em 1997, 1,5 bilhões de dólares. Ora, isso aqui está errado, porque em 1996 nós tivemos 1,6 bilhões de dólares, razão pela qual a afirmativa também está errada. Em razão do forte aumento do percentual do PIB ocorrido nestes 2 anos. Então, na verdade, nós tivemos aqui como afirmativa verdadeira, letra B de bola. Vamos à próxima questão. Países membros europeus da OTAN em abril de 2023. A expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte na direção do leste europeu é um dos motivos alegados por Vladimir Putin para invadir a Ucrânia. A Finlândia não é uma ex-república soviética, tampouco fazia parte dos países da Cortina de Ferro. Países da Cortina de Ferro, países socialistas que se encontravam na esfera de influência política, econômica, militar da União Soviética. Mas desde que encerrou a Guerra de Inverno com a União Soviética, ocorrida entre 1939 e 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, mantinha-se neutra na queda de braço entre a OTAN e a Rússia, que reivindica a influência geopolítica antes exercida pelo extinto bloco comunista. Essa neutralidade foi encerrada em 2022, quando a Finlândia abriu o processo para entrar na aliança. A conclusão desse processo resultou na adesão da Finlândia como país membro da OTAN a partir de 4 de abril de 2023. A entrada da Finlândia na OTAN fundamenta-se no acordo militar de defesa mútua entre os países membros, resposta correta. Então, em caso de agressão a qualquer país membro da OTAN, todos os demais países estarão apoiando militarmente o país que está sendo agredido militarmente. Em razão da invasão da Ucrânia,
havia um crescente temor dos finlandeses de que o governo do presidente Vladimir Putin tinha propósito de invadir outros países do continente europeu, razão pela qual havia uma crescente visão da necessidade da Finlândia ingressar nesse bloco militar como forma de garantir a soberania do território e afastar uma eventual ameaça de invasão do território finlandês por parte do exército russo. Para a Rússia, a entrada da Finlândia torna-se um problema um pouco maior, até mesmo porque os dois países têm uma vasta extensão de fronteira, são centenas de quilômetros de fronteira, e sendo assim, a ameaça, pelo menos dentro do ponto de vista teórico, a segurança do Estado russo aumenta. E, para o lado da Finlândia, a segurança de que, fazendo parte do mais poderoso bloco militar ou aliança militar existente no mundo, representa uma maior tranquilidade, uma maior segurança para os finlandeses. Então, resposta correta, letra A. Vamos para a próxima questão. Leia as manchetes. Com o premiado filme Parasita, a Coreia do Sul espalha seu soft power pelo mundo. Da banda de música pop BTS ao filme Parasita, entenda como a Coreia do Sul aplica o soft power. Série Round 6 ao estilo musical K-pop, cultura sul-coreana, é novo vetor do soft power de Seul. O soft power citado nas manchetes corresponde: letra A, alienação de consumidores. Não, se você traduzir o significado de soft power, poder brando, então você já afasta o início da afirmativa A. Quanto à origem de seus produtos, ou seja, o desconhecimento sobre a atual divisão internacional do trabalho totalmente fora do contexto. B. Ao domínio do mercado pelo uso da coerção, ou seja, a construção de uma relação de dependência dos mercados em relação ao mundo oriental também não está de acordo com aquilo que o comando da questão está evidenciando, fora do contexto. C. A busca de uma hegemonia por consenso, ou seja, a utilização da indústria cultural, é aquilo que está sendo mostrado aqui em cima, para se fazer presente em diversos países. Afirmativa correta, letra C. A D, a estratégia de combate à xenofobia. Xenofobia é medo, aversão a estrangeiro, a imigrante, fora do contexto. Nos países ocidentais, ou seja, ao fortalecimento da democracia, do consumo de produtos culturais em escala supranacional. É ao redesenho da hierarquia política e econômica, ou seja, ao retorno à velha ordem mundial pautada pelo consumo cultural, também fora do contexto do comando da questão. Essa questão relativamente fácil. Vamos à próxima questão 45. O just-in-time é responsável por buscar a precisão da cadeia de produção, encaixando as operações e as execuções de acordo com o nível de demanda. Ou seja, tudo ocorre no seu devido tempo, nem antes nem depois. Essa metodologia evita o estoque parado e o desperdício de matéria-prima. A metodologia apresentada no excerto é aplicada pelo, lembrando que o just-in-time, produzir em tempo certo a quantidade exata, foi criado no Japão na segunda metade do século XX, mais precisamente na década de 1970. Uma vez que nós temos que levar em consideração, em primeiro lugar, que a formação de grandes estoques
significa capital imobilizado. Se você produz, estoca e não vende, a empresa pode fechar no vermelho, ter prejuízos. E isso pode acarretar na quebra da empresa. Então você deve produzir por demanda, ou seja, produzir em tempo certo, a quantidade exata, para atender a demanda do mercado consumidor. E também evitar desperdícios, porque quando você gasta e não tem o retorno do investimento realizado, prejuízo pode se acumular e também gerar uma queda na arrecadação do lucro líquido, pode gerar prejuízos e até mesmo a quebra da empresa nos casos mais graves. Então, a metodologia Taylorismo foi desenvolvido nos Estados Unidos, lá no início do século XX, então está fora de contexto. Ideal produtivo estimulado pela União Soviética. Olha o erro aqui, foi nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria. Guerra Fria começa no período pós-Segunda Guerra Mundial, em um cenário de crescimento homogêneo para as suas repúblicas. Outro erro, crescimento homogêneo das repúblicas que compunham a União Soviética, fora do contexto. B, mercantilismo, ou mercantilismo, doutrina econômica estipulada pela China no final do século XX, em conformidade ao seu desejo de ser uma plataforma de exportação, fora do contexto. Desenvolvimentismo, sistema de gestão corporativa criado nos Estados Unidos no fim do século XIX, em associação à expansão do capitalismo no mundo, fora do contexto. Fordismo, princípio de produção industrial inaugurado pela Inglaterra, não inaugurado nos Estados Unidos. Henry Ford, patriarca das indústrias Ford, que foi durante muito tempo a mais importante indústria automotiva dos Estados Unidos e do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, o Fordismo foi criado no início do século XX, em que a esteira rolante dita o ritmo produtivo. Então só restou aqui o Toyotismo, modelo de organização do trabalho desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de restrições naturais e econômicas, está certo, restrições naturais, lembrando que o Japão é um país pobre em recursos naturais, matérias-primas, e econômicas em função, da necessidade de se reconstruir o Japão, um país que foi duramente atingido pela Segunda Guerra Mundial, com cidades destruídas, economia dilacerada. Então não havia tanta disponibilidade de capitais que pudessem ser aplicados nos setores produtivos, razão pela qual era necessário adotar uma metodologia de racionalização do processo produtivo através da implementação do just-in-time, ou seja, produzir em tempo certo a quantidade exata. Resposta correta, letra E. Vamos à próxima questão. Eu até esqueci de colocar o número aqui, é a questão 46. Há uma comunidade de fanáticos por geografia que cresce rapidamente em torno de um jogo. A premissa é simples: o jogador que observa a tela de seu computador ou celular é conduzido a algum canto do planeta por meio de imagens e tem de adivinhar o mais rápido possível que lugar exatamente é apresentado. Quanto mais próximo for o seu palpite do lugar mostrado na imagem, maior o número de pontos recebido. Sob o ponto de vista geográfico, os jogadores mencionados no excerto operacionalizam conhecimentos relacionados ao cálculo da densidade demográfica. Ora, como é que se calcula a densidade demográfica? População absoluta dividido pela área. Tem como você fazer isso aqui? Não tem dados de população absoluta e muito menos dados sobre a área. Errado. Aos múltiplos fusos horários, tem como você saber se essas localidades estão em fusos horários diferentes? Não existem dados de localização longitudinal dessas áreas. Se a organização política administrativa tem como você, através dessas imagens,
perceber essa organização, identificar essa organização política administrativa? Não. As diferenças socioespaciais, sim. Aqui você tem um meio natural e aqui você tem uma cidade. Então aqui você consegue identificar diferenças socioespaciais. Então afirmativa, letra D. A letra E, a observação da unificação técnica, não tem nada a ver com as imagens que estão inseridas aqui dentro do contexto dessa questão. Então, resposta que é correta, letra D de dado. Vamos à próxima questão, a 47. No sertão nordestino, oligarquias representam um dos polos na desigual estrutura social, econômica e política da região. Durante o século XX, a oligarquia nordestina beneficiou-se da transposição do Rio São Francisco. Errado. O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco saiu do papel somente na primeira década do século XXI, então já está fora do contexto. Obra que objetivou desviar parte das águas desse rio para rios intermitentes, com maior capacidade de abastecimento hídrico de áreas rurais e urbanas. Rios intermitentes são rios temporários, aqueles que secam durante uma determinada época do ano. Fora do contexto. B. Da indústria da seca, expressão que designa a relação entre a realidade de fome e miséria da população durante as longas estiagens e os recursos destinados a obras para melhorias na qualidade de vida local. A indústria da seca, nome dado a um esquema de desvio de parte dos recursos públicos destinados a atender as vítimas da seca, seja ela através da criação das frentes de trabalho, até mesmo para fixar o homem no campo, seja através da doação de cestas básicas, também através de obras como construção de açudes, reparos de açudes e outras obras que contratavam esses trabalhadores que faziam parte das frentes de trabalho criadas pelo poder público como forma de garantir a essa população condições mínimas necessárias para sobreviverem o período da estiagem. Só que políticos sem escrúpulos desviavam parte desses recursos, enriqueceram às custas desses recursos públicos, dando origem àquilo que ficou conhecido como a indústria da seca. Resposta correta, letra B de bola. Letra C, da remarcação de fronteiras estaduais, fora do contexto, estratégia empregada para melhorar os resultados de investimentos federais realizados na promoção de serviços de tratamento de água e esgoto, totalmente fora do contexto. D, da implantação do projeto Grande Carajás. Esse projeto Grande Carajás fica no Pará, localizado no Pará. E não só no Pará, porque nós tivemos a construção da Estrada de Ferro dos Carajás, ligando a província mineral de Carajás ao porto de Itaqui, localizado no Maranhão, que também foi construído para escoar a produção mineral dessa grande província mineral localizada no estado do Pará. Então, fora do contexto, empreendimento privado que objetivou dinamizar a economia nordestina com maciços investimentos em infraestruturas produtivas agrícolas. O projeto Grande Carajás estava vinculado, como está até hoje, ao extrativismo mineral. Da transferência da capital federal para Brasília, decisão que atrelou o uso de mão de obra e de empresas nordestinas para reaquecer o setor de produção de matérias-primas da região Nordeste. Nada a ver a transferência da capital federal para Brasília, governo do presidente Juscelino Kubitschek, dentro do contexto do plano de metas, a transferência dessa capital do Rio de Janeiro para o que é hoje o Distrito Federal, tinha por objetivo maior segurança da capital. No caso de uma guerra, uma capital localizada no litoral fica mais vulnerável a ataques de potências invasoras. Também nós temos a questão de centralizar a capital
para melhor administrar o país, e também a introdução da capital no interior tinha por objetivo não só incrementar o processo de povoamento, assim como o desenvolvimento do Brasil Central, alguns dos objetivos que levaram o então presidente Juscelino Kubitschek a transferir a capital federal do Rio de Janeiro para a cidade de Brasília, uma cidade construída com essa finalidade. Então a resposta correta, a letra B de bola. Vamos à próxima questão, a 48. Analise a charge do cartunista Seri. Ao se referir ao censo, a charge, aqui nós temos, desculpem, o censo está atrasado, o censo era para ser realizado em 2020, só foi realizado em 2022, temos que levar em consideração, 2020/2021, tivemos a pandemia do Covid-19 e o governo foi obrigado a adiar o censo. Aqui nós temos uma família bem pobre dizendo, estamos todos atrasados, moço. Ao se referir ao censo, a charge A. Denuncia o preconceito socioeconômico do censo e traz ao debate a angústia da população carente à margem das conquistas que possam oferecer justiça social. Denuncia o preconceito socioeconômico? Não. O censo não desperta esse preconceito socioeconômico, até mesmo porque o censo faz um levantamento apenas de dados demográficos, e é através de alguns dados demográficos que isso vai nortear as ações do poder público a nível de investimentos para poder atender determinadas demandas sociais. Então, fora do contexto, a letra A. B. Satiriza a falta de empatia dos licenciadores, não tem nada a ver, e demonstra a insatisfação da população com os serviços públicos precários, aqueles que dependem de sua oferta. C. Associa o atraso ao grau de desenvolvimento da população, associa o atraso do grau de desenvolvimento da população e transfere às pessoas a responsabilidade por essa condição, totalmente fora do contexto, distante da noção de equidade. D. Minimiza a importância do censo e critica o imediatismo observado em nossa sociedade, fora do contexto, marcada pela desvalorização da reflexão e do senso crítico, fora do contexto, totalmente fora do contexto. Só restou aqui ironiza o atraso na realização do censo e remete a uma de suas funções, a de embasar políticas públicas com dados sobre a realidade da população, aquilo que eu falei ainda há pouco. Então, a resposta correta, letra E. 49. Analise o mapa que apresenta as placas tectônicas envolvidas no terremoto ocorrido na região de Anatólia, na Turquia, em fevereiro de 2023. Lembrando que esse terremoto matou milhares de pessoas na Síria e na Turquia, né? Segundo a classificação das placas tectônicas, quanto ao tipo de deslocamento, o terremoto na região de Anatólia está relacionado a ao movimento de uma placa sobre a outra ao longo de uma fossa. Não existe aqui uma fossa tectônica nessa região. As fossas tectônicas, né, em grande maioria, estão localizadas, né, no fundo do assoalho ou no fundo do mar, no assoalho oceânico. Então, fora do contexto. B. Ao afundamento de uma placa em relação a outra ao longo de uma montanha, também não. Ao movimento de uma placa em relação a outra ao longo de uma falha. Então aqui esse ponto vermelho são falhas geológicas, né? Essa linha rosada, avermelhada aqui, são falhas geológicas. Então os terremotos eles podem ocorrer através da convergência de placas tectônicas. Encontro, convergência, encontro, quando uma placa exerce pressão sobre a outra. Durante anos temos a acumulação de energia e quando a energia acumulada na zona de atrito é suficiente para movimentar uma ou ambas as placas tectônicas, nós temos esse movimento brusco, repentino.
Essa energia é liberada através do hipocentro, que é o ponto de origem do abalo sísmico, e se propaga em direção à superfície através das ondas sísmicas, que irão provocar o tremor de terra na superfície. Uma outra forma de ocorrência de abalos sísmicos se dá através dos movimentos transcorrentes ou transformantes de placas tectônicas, quando temos, na zona de atrito que separa duas placas, esse tipo de movimento repentino, quando a energia acumulada na zona de atrito é suficiente para movimentar uma ou ambas as placas nesse movimento aqui, ó. Puf! Então, nós temos a liberação dessa energia no hipocentro, e essa energia se propaga em direção à superfície através das ondas sísmicas que provocarão abalos sísmicos. Então, falhas ou encontro de placas em falhas ou pontos convergentes, e também limites de placas, vamos dizer, limites de placas em pontos convergentes e limites de placas em pontos transcorrentes, são as áreas do planeta mais expostas à ocorrência de fortes abalos sísmicos, razão pela qual letra C é a afirmativa correta. Vamos à próxima questão. Analise o gráfico. Aqui nós temos o gráfico sobre solo. Isso aqui, inclusive, alguns anos atrás, o Enem colocou uma questão exatamente utilizando esse mesmo gráfico, bastante interessante. As variações na temperatura e na umidade estão relacionadas ao tipo e à intensidade do intemperismo. Lembrando que o intemperismo é o processo físico, químico e biológico que atua sobre as rochas, desagregando-as, dissolvendo-as, decompondo-as e transformando-as em solo. Determinantes para a formação dos solos. A partir do gráfico e com fundamento na ciência dos solos, tem-se que, letra A, em climas áridos, os solos possuem pedaços da rocha matriz, correto? Por que isso? Quanto mais seco for o clima, menor será a ação do intemperismo químico. Lembrando que o intemperismo químico ele deriva da ação da água, que é o solvente universal. A água em contato com os elementos minerais que compõem as rochas promove a oxidação dos elementos minerais, promove a dissolução dos elementos minerais e lentamente vai dissolvendo as rochas, decompondo essas rochas, transformando-as em solo. Então, o intemperismo químico, como ele deriva da ação da água, ele atua com maior intensidade nas regiões do planeta dominadas por climas úmidos. O intemperismo físico, ele deriva principalmente da variação da temperatura na superfície da rocha. Então, durante o dia, com o aquecimento promovido pelos raios solares, as rochas se dilatam. À noite, em regiões áridas, a temperatura cai bruscamente. Então, as rochas se contraem. Esse processo de dilatação e contração vai provocar o que chamamos de desagregação das rochas. Fissuras, rachaduras começam a se formar nas rochas e pedaços de diferentes tamanhos começam a se desprender das rochas, e onde você tem atuação predominante do intemperismo físico, os solos são normalmente mais rasos e muito pedregosos, razão pela qual essa afirmativa está correta. Então, a resposta correta, a letra A. Vamos ver aqui a B. Em climas úmidos, os solos possuem camada menor de argila, errado. Em climas úmidos, os solos são mais profundos, até mesmo porque o intemperismo químico é o principal elemento responsável pela transformação das rochas em solo. C. Em climas frios, os solos são ricos em matéria orgânica, errado. Em climas frios, os solos não têm tanta matéria orgânica assim, até mesmo porque você não tem uma cobertura vegetal tão espessa como tem, por exemplo, nas regiões tropicais quentes e úmidas, onde ocorre a presença da maior biodiversidade do planeta.
D. Em climas tropicais, os solos são pouco permeáveis à água. Também errado, né? Em climas tropicais, onde chove com maior regularidade, os solos têm uma profundidade. O que vai determinar a permeabilidade do solo é justamente o material que compõe esse solo. Normalmente, em áreas tropicais, você tem solos argilosos, solos argilo-arenosos, que facilitam a infiltração da água. Em climas secos, os solos possuem baixa porcentagem de minerais, errado. Em climas secos, os solos possuem alta porcentagem de minerais, porém são solos pobres em matéria orgânica. Então, como eu disse, resposta letra A. Vamos à questão 51. Examine a imagem que apresenta a classificação dos rios segundo o grau de ramificações dentro de uma bacia hidrográfica. Lembrando que uma bacia hidrográfica é uma área banhada por um rio principal, seus afluentes, subafluentes, enfim, como representa aqui no desenho. Os exames da classificação dos rios revelam que os rios de segunda ordem estão próximos aos afluentes, áreas de terrenos mais planos com muitas rochas. Os rios de segunda ordem estão mais próximos aos afluentes. Os rios de segunda ordem estão aqui, o 2, né? Depois do rio principal são os mais importantes, né? Então, vamos lá. B. Os rios de primeira ordem estão próximos às nascentes, áreas mais elevadas e de maior declividade, correto, né? Onde está aqui o número 1, são os rios de primeira ordem, né? Você tem esses rios próximos às nascentes, áreas mais elevadas e de maior declividade, a resposta correta. Os rios de terceira ordem estão próximos aos leitos, áreas independentes dos regimes de cheias e vazantes. Áreas independentes? Claro que não, né? Então, o leito de um rio é por onde passa a água de um rio, né? Tem nada a ver. D. Os rios de quarta ordem estão próximos após área comum, regime turbulento e mais veloz. Não. Na maioria dos casos, os rios, quando chegam na sua foz, já estão em áreas de planície. Normalmente são rios com vazão lenta, porque as planícies contornam, em muitos casos, as áreas litorâneas dos continentes, então, fora do contexto. Os rios de quarta ordem estão próximos aos divisores de água. Quarta ordem está aqui, ó. Divisor de água é o nome que se dá a uma unidade de relevo, uma forma de relevo que separa rios que formam diferentes bacias hidrográficas ou rios de uma mesma bacia hidrográfica. Então está fora do contexto, né? Áreas com grande capacidade erosiva e mais sedimentos. Grande capacidade erosiva não, porque aqui embaixo, próximo após o rio, já está normalmente numa planície. Ali nós temos um processo de sedimentação muito superior ao processo de erosão. Então a resposta correta é a letra B. 52. Nos últimos séculos, há um descompasso entre os problemas ambientais e a consciência ambiental. Sobre a gravidade desses problemas, o fato histórico que marca a maior intensidade dos impactos no meio ambiente, letra A, são as grandes navegações encerradas no século XV? Claro que não. Quais foram os grandes impactos das grandes navegações no meio ambiente? B. É a Primeira Guerra Mundial ocorrida em meados do século XIX? A Primeira Guerra Mundial ocorreu no início do século XX, fora do contexto. E também não foi isso. C. É a metropolização instituída no século XXI? Metropolização é um processo que já existia no século XX, principalmente na segunda metade do século XX, nos países em desenvolvimento, nos países desenvolvidos, o processo de metropolização é mais antigo. D. É a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, correto, por volta de 1750. Então, a partir do momento em que ocorre a primeira Revolução Industrial, cresce o emprego do carvão mineral como fonte de energia básica, lembrando que o carvão mineral foi a principal fonte de energia no transcurso da primeira Revolução Industrial. Há uma pressão crescente sobre os recursos naturais,
ou seja, a exploração das matérias-primas que seriam transformadas pela indústria em diversos tipos de produtos industriais, não só bens de consumo, como máquinas, equipamentos, essas coisas. Então, resposta correta, letra D. São as revoluções técnico-científicas e informacionais, fundadas no século XIX. Essas revoluções vêm do século XX, segunda metade do século XX. A revolução técnico-científica e informacional vem no final do século XX, a partir da década de 1970. Então, está fora do contexto. Resposta, letra D. Questão 53. O comércio de peixes ornamentais é um mercado que movimenta milhares de dólares no Brasil e no mundo. Porém, essa atividade também é uma das principais fontes de introdução de espécies exóticas. Só no Brasil, mais de 70 espécies de peixes ornamentais não nativos já foram identificadas no ambiente natural, incluindo, recentemente, o peixe conhecido como paulistinha, ou peixe zebra, nativo do sul da Ásia. Os peixes ornamentais exóticos tratados no excerto, quando encontrados em rios brasileiros, caracterizam a chamada a biotecnologia, em que o emprego de recursos técnicos se torna uma opção para corrigir as assimetrias dos processos naturais, como o mutualismo e a competição. Não, fora do contexto. Ressurgência, em que a oferta de condições naturais ideais para determinada espécie possibilita seu crescimento em números relativos. Ressurgência é um fenômeno que ocorre no oceano quando nós temos a subida da água fria, de uma corrente fria, que alcança a superfície do mar, trazendo mais oxigênio, mais nutrientes, e em função disso, concentrando uma maior quantidade de peixe. É um processo natural que ocorre em determinadas áreas dos oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico e por aí vai. C. Invasão biológica é o que está aqui no comando da questão, em que uma espécie fora de seu ambiente natural pode crescer de maneira descontrolada e provocar desequilíbrio no ecossistema. Afirmativa 100% correta. Isso tem sido muito criticado por ambientalistas e já foi objeto de inúmeras matérias na imprensa. Explosão demográfica, em que uma espécie, por adaptação, reduz a taxa de mortalidade e passa a registrar um grande crescimento natural. Reduz a taxa de mortalidade? Não. Biopirataria, em que espécies animais ou conhecimentos tradicionais são explorados de forma legal. Não, biopirataria é o contrabando de espécies exóticas. Então é uma atividade criminosa, ilegal. Então descarta-se a letra E. E vamos agora para a última questão. Essa questão aqui também é uma questão que tem a necessidade de um pequeno conhecimento matemático. Na escola, Maria recebeu de seu professor de geografia a tarefa de construir um globo terrestre. Uma representação cartográfica em superfície esférica. Se a estudante utilizar uma bola de isopor com 12 centímetros de raio e considerar que a circunferência da Terra tenha 40 mil quilômetros, a escala numérica aproximada do globo terrestre será. Cara, é a primeira vez que eu vejo uma questão dessa, uma questão que você tem que ter alguma noção de matemática, tá? Então, aqui nós temos 2πr igual a 40 mil quilômetros. Raio igual a 4 bilhões de centímetros dividido por 2 vezes π. Raio igual a 4 bilhões de centímetros, lembrando que o π ele tem 3,14. Então, 2 vezes 3,14 igual a 6,28. 4 bilhões de centímetros igual a 6,28, um centímetro é igual a 6,28, então 6,28 vezes 12 centímetros. Então, 4 bilhões de centímetros dividido por 75,36 centímetros igual a 53 milhões e 75 mil centímetros. Então, a escala é de 1 para 53
milhões e 75 mil centímetros. Resposta correta, letra E. Então teria que armar esse esqueminha aqui. Eu não sei se, porque eu sou professor de geografia, há muito tempo que eu não trabalho com esse tipo de cálculo, né? Que aliás é muito raro acontecer em questão de escala, mas vocês confiram aí com o professor de matemática, eu acho que eu fiz direitinho, né? Eu poderia ter botado esse 6,28 aqui, botado um traço aqui sobre 12 centímetros, poderia ter feito isso, né? Que daria a mesma coisa, né? Mas eu preferi, né? Porque desde a época de estudante eu procurava desenvolver alguns métodos que até poderiam estar não 100% corretos, mas que pudesse induzir a resposta correta de uma forma mais simples. Então aqui eu multipliquei 6,28 vezes 12, 75,36 centímetros, esqueci de botar aqui o centímetro, dividi 4 bilhões por isso aqui, obtive esse resultado, 53 milhões e 75 centímetros. Lembrando que a escala, né, ela vem em centímetros, razão pela qual a resposta correta, a letra E. Moçada, espero que vocês tenham gostado dos comentários, deixa aí um like, se inscrevam no canal, dê aquela força, divulguem, ajudem ao professor Eugênio Bastos a divulgar o canal Geogênio, porque o canal Geogênio foi criado para democratizar o ensino da geografia, transformando-se numa plataforma de apoio àqueles candidatos que estão se preparando para os concursos de vestibulares, escolas militares e concursos públicos. No mais, essa aula foi gravada no dia 26 de novembro de 2023. Desejo a vocês uma boa semana, um beijão no coração, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!